família Conexão Três Pontas, família Pô de Café Podcast, sejam bem-vindos. Eu vou ter que mudar aquela abertura clichê, aquilo que eu falo frequentemente. Segundou? Não. Terça-feira, dia especial de 2 edições. Pô de Café Podcast em dose dupla para você que está em casa, para você que está no trabalho, onde você estiver, pela aldeia global, pela rede mundial de computadores. Jornalista Roger Campos chegando em 2 edições especiais do Pô de Café Podcast, o programa que já se consolidou, já caiu no seu gosto popular, e eu agradeço muito o carinho da sua audiência, da sua paciência de estar semanalmente com a gente, em algumas situações mais do que semanais, até porque a gente está de casa nova e essa semana serão 3, 4, 5 programas com convidados para lá de especiais. Você sabe, Pô de Café Podcast, segunda-feira, às vezes em outros dias também, em outros horários. Horário nobre, mais ou menos, um pouquinho mais, um pouquinho menos, ao vivo no Facebook. E depois a gente joga em todas as redes sociais do Conexão Três Pontas. E já te lembrar que depois do ao vivo aqui no Facebook, nós estaremos lá no YouTube. Portanto, ative o sininho para receber as notificações, para você ficar por dentro de tudo que rola no mundo do Conexão Três Pontas. E depois tem os recortes também. Mas deixa eu parar de falar tanto, deixa eu mostrar a nossa convidada para lá de especial de hoje. Quem é a nossa convidada, Roger Campos? Helenise Pellegrini, nutricionista, mulher que vem fazendo enorme sucesso. E olha, eu cansei só no comecinho do perfil profissional dela. Bioquímica, farmacêutica, professora de química, nutricionista. Caramba, uma mulher multifacetada que tem feito o maior sucesso, trabalhado duro e quem planta, colhe. Sem contar que a gente tem uma querida amiga em comum, que é a doutora Daniela, a Dani Carvalho, ela que é simplesmente espetacular como endocrinologista. Mas deixa eu começar a ouvir a nossa convidada de hoje. Helenise, muito obrigado por atender o nosso convite. Seja muito bem-vinda. Obrigada, eu que agradeço. Fala pra gente começar a ter um norte na nossa conversa. Quem é a Helenise Pellegrini? Eu sou Helenise, eu trabalho aqui na cidade como nutricionista, eu sou parceira da doutora Dani, atendo os pacientes da doutora Daniela, atendo os meus pacientes também no consultório. Eu também sou professora das químicas e bioquímicas, né? E eu também sou formada em farmácia e em química. Tá vendo, gente? O programa de hoje promete. Sabe por quê? Aquela coisa do Roger ser cobaia, muitas vezes, cobaia publicamente, de expor os seus próprios erros, de cortar na própria carne. Pois é. Minha alimentação precisa melhorar muito, né? E depois não sabe por que o Roger sofre de pedra nos rins e outros tantos problemas de saúde. Eu acho que a gente é muito aquilo que a gente bota para dentro do organismo, muito que a gente come, não é isso mesmo? Além do que a gente come, na realidade a gente é o que a gente consegue absorver também. Vendo, gente? Então, começa a participar. Manda sua pergunta, sua sugestão. Tá a fim de mandar alguma mensagem? Pode mandar pra gente aqui no meu WhatsApp 999754248, ou se tiver a fim de mandar diretamente na publicação, no ao vivo aqui no Facebook, pode também. Helenise, quando a gente fala em você precisa ir num nutricionista, as pessoas, em tese, já torcem um pouco o nariz pensando, putz, não vou poder comer tudo que eu gosto, tudo que eu quero, do jeito que eu estou acostumado a comer. Até por isso, mais do que nunca se fala mais no termo reeducação alimentar do que dieta. As pessoas ainda têm um pouco de dificuldade, de temor, de receio, de largar o seu conforto, a sua comodidade e ir atrás de um profissional de gabarito como você para realmente ter mais qualidade de vida? Hoje, um pouco menos, mas as pessoas ainda têm essa visão. O que acontece é que todas as pessoas estão fazendo uma dieta. A origem da palavra dieta, na realidade, é o conjunto de coisas, alimentos que a pessoa consome durante aquele dia.
Então, se a pessoa consome ultraprocessados, doces e tudo mais, ela está fazendo uma dieta. A dieta dela é aquela. A palavra dieta não significa que é uma coisa ligada à restrição ou ao emagrecimento. Dieta é o conjunto de alimentos que você come durante um período de tempo, durante um dia. Então, isso é dieta. E nós, nutricionistas, vamos ajudar o paciente a chegar numa dieta que seja saudável, ideal, dentro do que ele necessita, em termos de macronutrientes. Muitas pessoas procuram com questões de saúde para serem resolvidas. Então, hoje, a gente tem um apelo muito maior do que não só a dieta que restringe, mas é a dieta que inclui mais nutrientes, é a dieta que inclui mais vitaminas, minerais, que entrega o que aquela pessoa está precisando naquele momento. Tanto por parte da ponte, digamos assim, da doutora Daniela, de encaminhar os pacientes dela para você, quanto aqueles tantos outros que te procuram, a grande maioria é justamente visando emagrecimento. Quem é que procura hoje um nutricionista em Três Pontas? As pessoas que procuram um nutricionista, principalmente um nutricionista como eu, que eu estou ali não só nas questões de emagrecimento, mas também buscando melhorar as questões de saúde, longevidade. Então, as pessoas que me buscam são pessoas que precisam emagrecer, pessoas que precisam aumentar o seu ganho de massa magra, mulheres que estão na menopausa ou na pré-menopausa e precisam melhorar o quadro geral de sintomas através da alimentação, pessoas que têm alguma doença de base inflamatória ou doenças que são autoimunes, como, por exemplo, um lúpus, uma artrite, uma artrose. Então, todo esse conjunto, né, são doenças que são melhoradas através da nutrição. Mulheres que apresentam lipedema, mulheres que apresentam síndrome dos ovários policísticos. Em tudo isso, a nutrição vai entrar ajudando. Então, todas essas pessoas procuram um nutricionista especializado para estar resolvendo, melhorando esses sintomas decorrentes das doenças. Em linhas gerais, qual é o perfil nutricional do Três Pontanos? Por exemplo, se a gente for pegar o americano, o norte-americano, para ser mais correto, o estadunidense, unidense, que é quem nasce nos Estados Unidos, a gente sabe que eles são malucos por fast food. Café da manhã tem ovo, tem bacon, enfim. O mineiro, ele tem uma culinária muito gostosa, muito saborosa, mas também um pouquinho gorda, se eu não estiver equivocado. O Três Pontanos, em linhas gerais, ele está acima do peso? Está obeso? Como é que está isso? Em linhas gerais, sim. A maioria está acima. Mas aí a gente tem vários fatores, né? Que hoje não mais é aquela culinária que tinha antigamente. Então, hoje as pessoas, por exemplo, um bolo que antigamente as avós faziam, hoje ele é comprado na padaria. Isso tem uma diferença, né? Ou ele é comprado no supermercado, lá embalado de uma determinada marca. As pessoas É uma hoje... diferença negativa. Por conta de conservante, disso tudo. Sim. As pessoas hoje têm muito mais dificuldade em cozinhar do que antes. Sim. Então, as pessoas optam por coisas mais fáceis, mais processadas do que antes. Então, em linhas gerais, não somos como os americanos, mas estamos nesse caminho, né, de comer mais coisas fora de casa. Tem muitas pessoas que já não cozinham mais em casa. Então, ali, chega à noite, não tem um jantar. A pessoa opta por um lanche, por pedir um lanche. Então, isso impacta, sim, né, na alimentação, no peso e tudo mais. Renata, meu amor, a gente vai ter que dar um jeito aí de fazer janta em casa. O bicho tá pegando pra nós, mas não tem tempo, né? Uma correria maluca. E aí, Helenise, é uma coisa que, inegavelmente, muitas vezes nem é preguiça da pessoa. Não, eu não gosto de cozinhar, eu não sou bom na cozinha, enfim. Muitas vezes eu brinco que as pessoas hoje tinham que ser aquele Unibanco 30 horas. Tinha que ter pelo menos 6 horas a mais para tentar dar conta de um dia.
também é possível traçar um perfil por sexo. As mulheres são mais cuidadosas com a alimentação do que os homens, estão mais gordinhas também pela questão hormonal, menopausa, tudo isso. Ou os homens são mais cuidadosos? Na realidade, as mulheres são mais cuidadosas. Mas os homens, quando decidem, eles são mais focados um pouco. Ah, é? Sim. Até por essas questões hormonais, as mulheres têm mais dificuldade ali na TPM, né? São mais propensas a gostar de doces. Então a gente tem aí essa diferença. Mas as mulheres são mais cuidadosas. E em consultório, digamos que de cada 10 pacientes que procuram um nutricionista, que procuram a Helenise, quantos são mulheres? 8 são mulheres. Caramba! Ainda é um universo quase que totalmente feminino. Sim. Meu Deus. E isso me faz uma ponte, gente, com um outro cuidado que os homens não têm, que é principalmente com a questão de câncer de próstata, a questão do toque, a questão do exame, a questão da prevenção, um machismo completamente arcaico e ultrapassado que não cabe mais. E o homem fica deixando tudo para a última hora. E é um negócio que realmente precisamos tomar cuidado. Helenise, e com relação às crianças? Que a gente sabe, fica um período do dia na escola. Hoje em dia, graças a Deus, a maioria das escolas, se não tiver errado, não sei se todas, mas pelo menos a maioria das escolas tem nutricionistas, enfim, atuando, pelo menos uma alimentação mais balanceada. As crianças em Três Pontas também estão acima do peso? As escolas, eu não atendo muitas crianças, então eu não sei te dar esse parâmetro se elas estão. Mas em relação aos lanches, eu sei que as escolas que são municipais e estaduais, eles têm os lanches equilibrados. As escolas particulares, eles não têm um nutricionista e aí cada escola decide, né, o que poderá ser servido ali no barzinho, na lanchonete da escola. Tem muitas escolas que já aboliram frituras, mas muitas crianças levam de casa lanches que não são exatamente lanches bacanas. O que seria, já pegando um gancho, um lanche bacana? Uma alimentação bacana para uma criança e um adolescente? A gente sabe, me corrija se eu estiver errado, e também na alimentação, os filhos da gente acabam se espelhando, se inspirando no que pai e mãe são enquanto comedores, enquanto aquilo que se nutrem, se alimentam. Ou seja, se pai e mãe são acostumados a todo dia comer salada, comer verdura, comer fruta, fatalmente os filhos também serão assim, ou estou errado? Tem uma boa chance de as crianças acompanharem o ritmo da casa. E não só as crianças, o ambiente ele modula totalmente. Se você está numa casa que todo mundo come fast food, naturalmente você vai passar a comer também. Se você está numa casa que se come frutas, verduras, legumes, comida caseira, você vai comer também. O ambiente ele é de extrema importância, não é só para as crianças, mas para as crianças mais importante ainda, tá? Então, as crianças que têm lá os pais que comem de tudo, né, em termos de verduras, legumes, frutas, elas vão ter mais interesse por aquele tipo de alimentação. Gente, olha, a audiência tá bacana demais, os números aqui já estão muito bacanas, eu quero agradecer a audiência e o carinho de todos. E lembrar mais uma vez que o programa depois estará em outras redes do Conexão. Não deixe de ir lá no Podcafé Underline Podcast, se inscrever no canal, ativar o sininho para receber as notificações. E daqui a pouco a entrevista da Helenise, amanhã, para ser mais honesto, já estará no Podcafé Podcast lá no YouTube. E depois também teremos ela fracionada nos cortes, que são os melhores momentos dessa entrevista. Inclusive, nas redes sociais dela também você vai poder acompanhar. Helenise, alguns mitos e verdades que eu tenho muita curiosidade e fatalmente a gente pode balizar quem está em casa também. Durante muitos anos, o ovo foi um grande vilão. Sim. Hoje não mais? Não mais. O ovo é uma excelente fonte de proteína.
Na gema a gente tem muitas vitaminas, a gente tem a colina, que é super interessante para o cérebro, para melhora de memória, e a gente tem uma gordura muito boa na gema, tá? Então, o ovo é um excelente alimento. Porque, na realidade, Roger, o que que acontece? A ciência, no geral, ela é dinâmica. Então, o que hoje a gente diz que faz mal ou que a gente diz que faz bem, amanhã pode Sim. se ter uma descoberta e descobrir que aquilo não é mais uma verdade, né? Então, foi isso que aconteceu com a questão do ovo, né? Ah, É ah, ciência. eu vi um nutricionista norte-americano falando que não tem nada demais nos americanos comerem ovos com bacon, que a gordura do bacon não é tão maléfica quanto se imagina. Isso, o que que acontece? A gente tem alguns níveis, né? Então, antigamente, quando lá, sei lá, os nossos bisavós tinham lá uma. Porque o bacon é um ultraprocessado hoje, mas ele é feito da barriga do porco, Sim. né? Então, quando tinha aquela parte ali da barriga do porco, que é o que a gente chama de panceta, né? Sim. E era defumado artesanalmente lá, no defumador que tinha lá no fundo da horta das pessoas. Esse era um bacon que a gente podia chamar de saudável, tá? É carne de porco. E assim, mesmo que tenha um teor de gordura ali, é uma coisa natural. O bacon que hoje é vendido no supermercado, eu já não consigo ter esse tipo de classificação, porque ali eu já tenho muitos conservantes, eu tenho nitritos, nitratos, eu tenho muitas vezes até açúcar ali nos ingredientes. Se você começar a ler, você se surpreende. Então, a gente tem esses níveis, né? Então, se eu for dizer que carne de porco não é saudável, eu tô errada. Mas o bacon, da forma como ele é apresentado para nós hoje, como nós temos acesso a ele hoje, é inviável. E uma curiosidade que eu tenho, além de uma alimentação que eu preciso melhorar, e eu não tenho vergonha nenhuma em falar isso, gente, até para servir de alerta para você que está em casa. Graças a Deus eu nunca me envolvi com droga, embora eu seja apaixonado, dependente, não uso faz tempo, mas amo um negócio que faz mal se usado de forma errada, que é esteroide anabolizante. Amo. Já tive muito problema com isso. É claro que chega num ponto que você vai fazer reposição hormonal, como eu estou fazendo, com acompanhamento, tudo bonitinho, com a doutora Daniela. Aí, ok, é uma necessidade fisiológica, orgânica mesmo, bacana. A questão é você querer virar o super-homem, o Rambo, o Sylvester Stallone, o Arnold Schwarzenegger do dia para noite, e aí é um negócio que complica demais. Por que eu estou dizendo isso? Porque a gente falou sobre o ovo, e por conta da falta de tempo, da preguiça, da correria, e também dessa falta de tempo cada vez mais maluca de todos nós, eu me pego fazendo o seguinte, Helenise. Ah, não, hoje eu não vou fritar 4 ovos, 5 ovos, 6 ovos, não. Vou pegar o albumina ali, vou bater um shake e vou tomar. Prós e contras em relação a isso. Na realidade, não vai ter contra. O que que você tá fazendo? Você está substituindo a Sim, fonte de proteína. Ao invés de você comer o ovo, você vai ter a facilidade de usar uma proteína em pó, que aí você está escolhendo a albumina. Poderia ser albumina, whey protein, que é a proteína derivada do leite, peptídeo de colágeno, que é proteína derivada de outra fonte, poderia ser uma proteína vegetal. sim. Então, você está tendo a facilidade de substituir o alimento por um suplemento que te traz a mesma quantidade de proteína. É Ah, isso. tem uma pergunta interessante aqui da Ana Paula, perguntando, falando o seguinte: eu tenho 52 anos e estou na menopausa. Nunca fiz reeducação alimentar nem dieta. Preciso procurar uma nutricionista para me adequar diante dessa nova realidade? É muito interessante, principalmente se a pessoa tem sintomas relacionados à menopausa. Calorões, às vezes está acima do peso, está com um percentual de gordura alto, está com pouca massa muscular, porque nós temos que pensar em longevidade. Então, essa pessoa tem 52 anos. No mínimo, essa pessoa aí tem uma expectativa de vida de mais 40 anos. E Sim. como que vai viver esses próximos 40? Com qual qualidade? Com qual longevidade? Então, a nutrição ajuda muito nesse ponto.
Então a gente vai aí proporcionar uma melhora da qualidade de vida, né, para essa pessoa poder viver aí os próximos anos com a maior qualidade possível. Ana Clara Oliveira perguntando se é mito ou verdade que o refrigerante zero faz mais mal do que o refrigerante normal. Isso é muito polêmico, sabe, Roger? Porque depende com que lente que a pessoa vai olhar. Eu, Helenise, não gosto que os meus pacientes usem, porque ele é zero caloria, ótimo. Mas a lista de ingredientes dele, eu não gosto dos compostos. É uma química que eu considero muito ruim. Eu não considero ele pior do que o normal, tá? Para mim, os dois são iguais. Os dois fazem mal na mesma medida. E não é porque não tem calorias que ele não impacta no emagrecimento. Ele não tem calorias, mas ele impacta, ele impede o emagrecimento por outros mecanismos bioquímicos. Tá vendo, gente? Graças a Deus, esse mal, 80% eu já deixei de lado. Já contei para vocês que lá em São Paulo, a vida inteira, na minha infância e adolescência, eu era viciado em Coca-Cola, fazendo até propaganda para Coca. Propaganda negativa, né? Viciado em refrigerante de cola, né? Coca-Cola, Pepsi-Cola, enfim. E também os tais salgadinhos. Cheetos, Cebolitos, Fandangos, Doritos, o caramba 4. Helenise, esses são realmente grandes vilões, principalmente quando a gente tem uma lente ali voltada, mirando as crianças e adolescentes? Sim. O que a gente chama, né? Eu nem chamo isso de alimentos, são produtos alimentícios, tá? Ultraprocessados, que tem ali muitos corantes, muitas vezes adoçantes. Muitas vezes a gente tem nesses produtos que são oferecidos para crianças, aqui no Brasil, nós temos corantes que não são permitidos nos Estados Unidos, na Europa, e aqui no Brasil eles estão em produtos alimentícios que são oferecidos para crianças. Então nós temos que ter um cuidado muito grande, porque a indústria ela já vem especificamente mirando, né? Ela tem uma embalagem que vai chamar a atenção da criança. Sim. Ela tem um sabor que vai ali, né, estimular as papilas gustativas da criança. Então a gente realmente tem que tomar cuidado com as nossas crianças com relação a esses produtos alimentícios. Ultraprocessados, presunto, queijo, mortadela. Queijo não, Roger, deixa eu te corrigir. Queijo não. Queijo, ele é um produto que vem derivado do leite, Sim. que a gente consegue fazer até em casa. Sim. Então a maioria dos queijos são saudáveis. A gente tem queijos processados, por exemplo. Os industrializados. O cheddar é um queijo processado. Mas não ultraprocessado. Não ultraprocessado. O cheddar é um queijo que ele não... Ele é um produto ultraprocessado, sim. Agora, por exemplo, a mussarela. Foi feita lá no laticínio, lá na indústria. Sim. Ela é bacana. Tá? Um queijo Minas, que foi feito lá no laticínio. É bacana. Tá? A maioria geral dos queijos são ok. Tá? Agora, o presunto já não. E a nem mortadela, o peito de peru, nem mortadela. É complicado. O brasileiro tem um hábito também, Helenise, que está presente praticamente todos os dias, pela facilidade, pelo preço, pela comodidade, e a gente está falando de embutido, que é a salsicha. Eu vi um vídeo mostrando como é feita a salsicha. Olha, muita gente, se assistir o vídeo, acho que para de comer salsicha. Na verdade, muita coisa que a gente come também, principalmente de origem animal, se a gente for olhar na raiz da questão como é que é feito, a gente deixa de comer. É um grande vilão mesmo, e também na questão nutricional, por não ter vitaminas, proteínas, enfim, como se deve. Sim, é porque, novamente, é um produto ultraprocessado, feito pela indústria. Então, a gente sempre tem que dar preferência pelas coisas naturais. Então, a salsicha, nuggets, esse hambúrguer que muitas vezes vem da indústria processado. Então, ali é cheio de conservantes, de aromatizantes artificiais. Então, a gente sempre tem que procurar ir para o lado mais natural possível. Tem uma pergunta aqui do Henrique, que eu vou associar mais uma, viu, Henrique? E dependendo da resposta da Helenise, eu não sei se
se muita gente em casa vai ficar satisfeito com a resposta, mas o programa é informativo. O Henrique diz que gosta muito de cerveja e quer saber se a cerveja é paixão nacional, se ela faz mal. Faz. Não só a cerveja, Henrique, mas não existe dose boa de álcool. Nenhuma, tá? Então, seja a cerveja, seja o vinho, seja o gin, ou o que for. Então, tem dois olhares aí. Quando eu olho para o efeito do álcool, ele é péssimo. Ele é péssimo porque o nosso corpo ele para de metabolizar todas as outras coisas importantes para eliminar o álcool do nosso corpo. Porque o álcool é tóxico para nós. E aí daí eu venho também trazendo o lado da caloria. Né? Então, o lado da caloria a gente até poderia contornar ali. Né? Num dia que você vai tomar cerveja, você contornar aí, ou Não gastar comer um mais caloria, pão. ou retira uma coisa ali e faz uma troca. Mas a caloria é o de menos. O pior é o malefício metabólico que o álcool traz. É claro que eu não estou aqui falando para ninguém parar de viver, parar de tomar sua cerveja. Tanto é que os pacientes meus fazem exceções pontuais ali, final de semana outro. Eu mesmo, às vezes, tomo uma taça de vinho outra. Mas a verdade não faz bem. E eu tenho um parente que gosta muito de cerveja, agora nem tanto, mas gosta muito de cerveja. E ele tem aquela barriguinha de cadeirudo de bebedor de cerveja. E ele teima, fala, não, na verdade isso é porque, você falou em panceta, gosta muito, não, porque também eu acompanho uma panceta, uma carne gorda que gosta de fazer. É importante deixar claro que além dos malefícios do álcool, a cerveja também engorda, ou não? Sim, ela é bastante calórica. Vendo, gente? Não é para parar de tomar cerveja, nem chopp, que eu gosto muito, mas é aquele ditado, né, Helenise, que a diferença entre o remédio e o veneno é a É a dose, dose. é a forma Na como você verdade, a gente administra. tem que ter equilíbrio, né? Perfeito. Tem que ter equilíbrio. Você gosta, claro que você vai aproveitar, assim como eu gosto de uma sobremesa, né? E eu aproveito os meus momentos ali que eu sento para fazer uma refeição e como uma sobremesa tranquilamente, porque o restante do tempo eu sei que eu estou fazendo tudo ali da forma mais correta possível, da forma mais saudável possível, e assim você encaixa ali o que você gosta na sua vida. Né? Ninguém vai parar de viver por causa que, né, eu gosto de uma cerveja, mas não pode. Não. A gente tem que equilibrar. Equilibrar as escolhas. A Diana perguntando se é mito ou verdade que a pessoa que faz uma dieta seguindo ali, criteriosamente o que o nutricionista manda, se o dia do lixo é realmente um dia que ele pode enfiar o pé na jaca, ele pode comer de tudo, pergunta da Diana. Então, aí eu não sei se na dieta dela existe o dia do lixo, porque um dia inteiro é muita coisa. Primeira coisa que a gente não vai chamar de dia do lixo, porque comida não é lixo. A Dani fala a mesma coisa, a doutora Daniela fala exatamente a mesma coisa. Pois é. Na verdade, né, a gente tem a mesma linha de pensamento, de trabalho e tudo. Então, vamos lá. Eu fiz dieta a semana toda certinho ali, porque o nutricionista ele coloca um déficit calórico para quem está precisando emagrecer. Então a gente segue ali a dieta certinho. Chegou no sábado, eu decidi que eu ia comer uma coisa que tá fora da minha dieta. Então, eu decidi que eu ia comer uma macarronada bolonhesa e que depois do almoço eu ia comer um pedaço de pudim de leite moça. Essa hora, hein, gente? Então, olha só, eu fiz uma refeição livre, fora da minha dieta, que é comida, entendeu? Não está na minha dieta. E que já é suficiente para ali, se eu ultrapassar muito, alterar esse déficit calórico que foi feito durante a semana toda. E é suficiente ali para que eu destrua esse cálculo que o nutricionista fez. Então, não dá pra gente fazer um dia inteiro de exceções. Então, a gente vai chamar de exceção, viu? Qual que é o nome dela? Diana. Diana. A gente vai chamar de exceção, Diana. Então, eu tenho refeições livres. Refeições que são exceções. Um dia inteiro de refeições livres é muita coisa. Outra coisa
bastante interessante de questionar, de ver com você, de entender, é que não existe uma receita de bolo, um padrão de dieta para mim, para o fulano, para o ciclano, para o beltrano. Ou seja, eu vi na internet uma dieta bacana, dieta do sol, dieta da lua, dieta não sei do que. Se deu certo para minha amiga, vai dar certo para mim também. Na mesma pergunta. Ah, Lá em casa, por exemplo, eu sou endomorfo. E a Renata fica possessa da vida que à noite, às vezes, eu como uma pizza inteira sozinho. Não siga meu exemplo, viu, gente? E na manhã seguinte eu tô com a barriga reta. Saber se a questão do mesomorfo, do endomorfo, se isso realmente é verdade, se tem gente que tem mais facilidade para ganhar gordura, principalmente abdominal, se alguns perfis precisam de mais cuidado, já que terão mais dificuldades para emagrecer, e se a dieta tem que realmente ser algo personalizado. A dieta realmente tem que ser algo muito personalizado. Não é pouco, é muito personalizado. Cada indivíduo tem as suas particularidades. Até o tipo da localização da gordura da pessoa. Então, tem pessoa que está com a gordura localizada mais aqui nos ombros. Tem pessoa que está mais no tronco. Tem pessoas que estão mais nos quadris e nas pernas. Até isso vai fazer diferença para que eu monte uma dieta para essa pessoa. Porque eu vou pensar ali em várias coisas. Por exemplo, quais alimentos que vão aumentar o índice glicêmico ali pela manhã ou não. Eu tenho que pensar também no que é o objetivo dessa pessoa. Eu tenho que olhar as condições dessa pessoa. Vou te dar o exemplo de hoje. Hoje, no meu dia, tiveram 6 pacientes. Desses 6 pacientes, 3 mulheres. Uma entrando na menopausa, a outra já havia passado pela menopausa e a outra com artrite e artrose. Então, essas 3 condições, de formas muito diferentes, com dietas extremamente diferentes, com suplementações super diferentes, elas são controladas ali, esses sintomas, e buscando melhora, né, nos padrões de saúde, buscando atingir os objetivos de cada uma delas, dietas totalmente diferentes. Então, faz diferença o biotipo da pessoa, faz diferença a fase que aquela pessoa está na vida, faz diferença se é homem, se é mulher, faz diferença o objetivo dessa pessoa, as condições, as patologias, as doenças que aquela pessoa está apresentando naquele momento. Tudo isso vai fazer diferença para mim. E ainda faz diferença a consciência que a pessoa tem naquele momento. Porque muitas vezes a pessoa ainda não é consciente para fazer dieta. Então, por exemplo, tem pessoas que eu consigo ali deixar a dieta extremamente limpa, sem nenhum industrializado, sem um pão, porque a pessoa entende que naquele momento, às vezes por uma questão de saúde mesmo, ou a pessoa entende que aquilo ali traz menos nutrientes do que um outro alimento, pode ser mais rico. Mas a pessoa tem que estar num nível de consciência já que ela não está precisando aprender a comer saudável. Então, esse nível de consciência da pessoa, ele me traz muito da forma como eu vou entregar a dieta para as pessoas. Porque senão a pessoa não tem adesão à dieta. Gente, é tão personificado a questão da dieta. Por exemplo, eu com cálculos renais, incontáveis pedras nos rins, a doutora Graziele, doutora Carla já me falaram que eu preciso fazer uma dieta com pouquíssima proteína, monoproteica, uma dieta, até porque, para vocês terem uma ideia, me corrija, tá? A Helenise, que é fera profissional no assunto. Mas, em tese, um ser humano normal, ele pode consumir diariamente de 5 a, no máximo, 10 gramas de sódio por dia. No meu caso, no caso seu aí, que tem pedra nos rins, é bom que você saiba que é no máximo 2 gramas de sódio por dia. Aí eu comecei a fazer dieta, Helenise, uma vez. Aí teve um dia que eu estava com muita fome na parte da manhã, e eu quase não tenho fome de manhã. Eu fui na padaria, eu comi 3 mistos quentes.
Na hora que eu fui fazer o cálculo, eu já tinha extrapolado as 2 gramas de sódio, já tinha comido 5 gramas de sódio, ou seja, se eu ficasse até a hora de dormir sem comer mais nada de sal, eu já teria assim mesmo extrapolado. Então é uma condição que realmente precisa de acompanhamento. E outra coisa ainda que a gente tem que prestar atenção é que muitas vezes produtos alimentícios, alimentos de sabor doce também contêm sódio, porque as Olha pessoas isso. associam sódio a coisas salgadas. Por exemplo, refrigerante é alto em sódio. Por isso que eu tenho muita pedra também. Então a gente tem que ficar ligado nisso. Helenise, pergunta do Otávio. Já que vocês falaram sobre cerveja, eu quero saber da minha paixão, que é o café. Se realmente só faz bem ou se tem alguma contraindicação. Café. Então, o café é um produto excelente, é um alimento excelente. Ele tem a cafeína, que é um estimulante muito bacana, ele tem ácido clorogênico, ele tem vários compostos, vários fitoquímicos muito interessantes para nós. Acontece que tem pessoas que são mais sensíveis à cafeína e tem pessoas que são menos sensíveis à cafeína. A cafeína tem aí um tempo de mais ou menos umas 6 horas para ser metabolizada no nosso corpo. Então a pessoa toma café lá às 5 horas da tarde. É 11 horas da noite, ele ainda está metabolizando a cafeína que ele tomou às 5. E aí muitas pessoas não percebem que dormem mal por causa de cafeína. E aí quando ele faz a retirada, ele percebe que ele está dormindo melhor. Outro ponto é o seguinte: nós, a população geral, a gente tem 2 tipos de genes associados ao metabolismo da cafeína. Eu tenho quem metaboliza a cafeína de forma lenta e de forma rápida. Quem é metabolizador rápido de cafeína consegue ter uma tolerância maior. Quem é metabolizador lento vai ter dificuldade com sono, entre outras coisas. Em excesso, essa cafeína pode não ser boa, porque ela pode agitar as pessoas. Então, por exemplo, às vezes a pessoa toma a cafeína e quer estudar. A cafeína proveniente do café, ela tem ali ela pode dar um pico e depois tem queda, e a pessoa quer café de novo e dá um pico e tem queda. Então, o café ele é bacana, mas tem que ser usado com moderação. E aí a gente pode usar, se for o caso, cafeína de outras fontes, como de chá verde, como de chá de cacau, o próprio chocolate alto em cacau tem ali um teor de cafeína, mas o cafezinho é muito bacana, faz bem, só não pode ser em excesso. A Helenise, gente, ela é adepta, ela gosta muito de ministrar aos seus pacientes. Tem sempre ali debaixo do braço, no seu guia, a questão dos produtos fitoterápicos, naturais e também de suplementação, que a gente já ouviu de tudo. Algumas pessoas que são contra, outras são amplamente a favor. Gostaria que se pontuasse essas 2 questões que são fundamentais na alimentação. A primeira coisa que as pessoas têm que entender é que suplementos não são medicamentos. Então, medicamento já é uma coisa ali que está para combater um sintoma, para ser um curativo ali, etc. O suplemento é uma coisa que vem para suplementar, para complementar a alimentação, que muitas vezes a gente não tem o suficiente. Então, atualmente, não se come as quantidades necessárias de vários nutrientes que nós precisamos. Eu vou dar um exemplo de ômega 3. Nós não conseguimos comer, adquirir através da alimentação a quantidade de ômega 3 necessária para nós. Nós temos o ômega 3, o ômega 6 e o ômega 9. O 6 e o 9 a gente fica até em excesso e o 3 a gente fica em falta. Então, como não conseguimos na alimentação, o ideal é suplementar. Esse é um suplemento que ele é indicado para a maioria das pessoas. Tá? Gente, tá bacana demais. Agora eu quero colocar mais uma pessoa na nossa conversa aqui. Deixa eu ver se eu vou conseguir trazer para vocês um quadro do Pô de Café Podcast que eu gosto muito, que é o Orelhão.
Oi, Dani, tudo bem? Boa noite. Gente, a gente está aqui no telefone com a doutora Daniela Carvalho, endocrinologista, uma sumidade no trabalho que faz. Já esteve aqui, é sócia do Pod Café Podcast, vai voltar outras tantas vezes, mas a Dani está no orelhão com a gente, o orelhão do Pod Café Podcast, para falar sobre o trabalho da Helenise. Fala um pouquinho para a gente, Dani. Dedicada, estudiosa, inteligente, batalhadora, uma mulher muito forte, que eu admiro muito. E assim, fiquei muito feliz quando eu fiz o convite para ela trabalhar com a gente na nossa equipe e ela aceitou. A Helenise, para quem não sabe, além de nutricionista, ela é farmacêutica, também é professora. Então, assim, uma mulher guerreira mesmo e que muito boa no que faz. Trabalha com a nutrição de uma forma integrativa, onde vê o paciente num todo, né? Sem dieta de gaveta, fazendo tudo personalizado. Então, para mim, foi um presente muito grande conhecer ela e tê-la na minha equipe, né? E eu espero que a gente cresça mais e mais juntas aí, mudando e modificando a vida de tantas pessoas, igual a gente tem feito. Olha que bacana. Dani, em breve estará com a gente também, a Dani que está fazendo enorme sucesso através da endocrinologia, do seu trabalho. Dani, obrigado mais uma vez. Eu sei que a vida é muito corrida, tem que cuidar da família, tem o trabalho também que não para, mas você deixou o programa de hoje ainda mais importante e luxuoso e eu tenho certeza que a Helenise adorou te ouvir. Obrigado. Eu que agradeço, viu, essa parceria, esse carinho e saiba que é recíproco também aí, a admiração que eu tenho tanto por vocês quanto por ela e sempre que precisar estou à disposição aí. Obrigado, Dani. Helenise, fala pra gente aí sobre a Dani. A Dani é ótima. Quando ela me fez o convite para trabalhar, eu fiquei muito feliz, porque é uma pessoa que trabalha na mesma linha que eu, que tem o mesmo cuidado com os pacientes, que está ali com a história de cada paciente, entendendo o que aquele paciente precisa, não só visando ali a medicação, mas também entendendo o paciente como um todo, tendo uma visão geral de quem é aquela pessoa, o que ela pode fazer para aquela pessoa melhorar, o que ela pode fazer para cuidar daquele paciente e promover a melhora da saúde. Espetacular. Gente, essas mulheres em três pontas, elas estão brilhando em todas as esferas, em todas as áreas, em todas as modalidades. As mulheres romperam as fronteiras que, na verdade, nunca nem deveriam ter existido e estão cada vez mais ocupando os lugares delas, que são de direito, por meritocracia, por competência, por uma série de situações. E agora a gente vai para um outro quadro que eu gosto muito para a gente poder fechar o programa de hoje, agradecendo a audiência, agradecendo as participações, as mensagens no nosso WhatsApp, o carinho de vocês com o Pod Café Podcast e também com a Helenise. Deixa eu colocar agora o cara a cara com a Helenise. Agora a gente vai para questões pessoais. A gente gosta de fofoca, a gente gosta de coisas que fogem um pouco do métier do trabalho, gente. E claro, sempre lembrando de José Eugênio Soares, o Jô Soares, de quem eu literalmente bebo na caneca, a caneca do conhecimento do maior entrevistador que esse país já teve, e claro, e é cara a cara por conta de uma homenagem que eu faço a Marília Gabi Gabriela, a maior apresentadora jornalista da história desse país. Então, essa versão cara a cara, made in Paraguai, é uma homenagem a esses dois grandes. Preparadíssima para o cara a cara? Sim, senhor. Vamos lá. Perguntas com respostas na bucha, uma ou duas palavras, caso seja necessário. Aí você pode discorrer à vontade sobre um tema. É bem simples, bem bacana para a gente conhecer o outro lado da nutricionista competente Helenise, farmacêutica, bioquímica, professora. Meu Deus! Tem que fazer 5 horas de programa para falar de cada profissão. Praia ou montanha? Montanha. Por quê?
passagem especial, alguma montanha especial que você gosta? Algum lugar específico que tenha montanha? Eu gosto muito de Gonçalves. Ai, já me falaram de Gonçalves. Eu também quero conhecer Cerro, que tem a escadaria também, que é bem bacana. Eu gosto muito de natureza. Então, Já esteve em Tiradentes? Tiradentes é um paraíso, a pérola de Minas Gerais. Aliás, a prefeitura de Tiradentes precisa me dar um merchan, um patrocínio, viu, prefeitura de Tiradentes? Tanto que eu falo de Tiradentes, que eu amo Tiradentes. O bichinho ali, a casa torta, tudo aquilo lá que tem em Tiradentes. A cidadã, viu, gente? A cidadã Helenise gosta de fast food? não, Nunca gostou, Helenise? não. Nem batata frita também não. Por exemplo, não, eu como, mas vamos lá. A batata frita, eu peguei a batata lá in natura e fiz frita. É diferente da batata frita congelada lá do pacote. Sim. Eu como um hambúrguer, que é o pão bacana, um hambúrguer de carne mesmo, artesanal, com a salada e tudo ali. Como. Agora, um fast food real mesmo, não. E lá no meu amado McDonald's pedir Não. um Big Mac nem pensar. A Helenise gosta de doce? Gosto. Qual doce? Chocolate, doce de leite, uma goiabada. Peraí, gente, eu vou sair um pouquinho do cara a cara por um segundo. Lembrei de uma pergunta importante. Chocolate na dieta é vilão? Como é que é isso? Não é vilão. Tem paciente que come o seu chocolate todos os dias tranquilamente. Né? A quantidade é importante, principalmente para quem está em emagrecimento. Então, essa quantidade é calculada. E, em termos de calorias, eu posso deixar o paciente escolher o chocolate que ele quiser. Por exemplo, ao leite ou 70% cacau. A diferença em calorias vai ser pouca. Isso na mesma quantidade, né? 5 gramas do ao leite, 5 gramas do 70. A caloria tem pouca diferença. A diferença é que quanto maior o teor de cacau, mais benefícios eu tenho nesse chocolate. Quanto menos cacau, mais açúcar. E aí eu já Mais emendo. Achocolatados são vilões na alimentação da criança? São. É melhor a gente achar um chocolate em pó. E aí a gente consegue usar menos, porque ele é um pouco mais intenso. A criança já ir se acostumando dessa forma. Gente, o programa tá tão bom que é a primeira vez que eu tô no cara a cara, eu volto pra entrevista normal. Lembrei de uma outra coisa. Isso aí já é cabelo branco, viu, gente? Isso aí já é a idade. A gente vai tendo uma memória meio ultrapassada, no máximo uma vaga lembrança. Helenise, outra dúvida que eu tenho. Mito ou verdade que adoçantes fazem mais mal do que açúcar? Verdade. Na minha concepção, dentro do que eu trabalho, o açúcar é uma coisa natural que veio de uma planta. O problema do açúcar ele é calórico. Então, usado em grande quantidade, ele vai trazer uma caloria alta. E muitas pessoas não conseguem usar em pouca quantidade. Então, o açúcar eu uso quando? Em exceções. Vou comer uma sobremesa. O mínimo possível. Adoçantes são, muitas vezes, produtos muito industrializados. A gente tem a estévia, que é um adoçante que é derivado de uma planta, que é um adoçante aceitável, assim, que eu acho bacana. Tá? A gente tem outros adoçantes naturais, como a talmatina também, que é bacana. Mas os adoçantes tipo sucralose, sacarina, ciclamato, não recomendo. E a questão da estévia é importante o de estévia, porque muitas vezes a pessoa se engana e compra o com estévia, que não é a mesma coisa. O estévia puro. Vamos voltar para o nosso cara a cara. A Helenise gosta de música? Sim. Qual ritmo? Rock, pop rock. Bom, ela gosta de rock, gente. Isso é bom. Isso é a evolução da espécie. Eu também gosto de outros ritmos, mas o rock é fantástico. Cinema, filme, você gosta? Gosto, mas estou meio desatualizada, confesso. Já foi noveleira? Não. Eu já fui noveleiro, gente. Na época de Rock Santeiro, Tieta, essas novelas, A Viagem, não perdia uma. Quando a Helenise não está em Três Pontas, e se puder escolher, gostaria de estar em... Passeando? Passeando. Sempre Belo Horizonte, São Paulo, Gonçalves passei ano passado.
São Paulo é bom, né? É Minha bom, terra é bom. boa. Minha terra é boa. BH também é bom demais, é gostoso demais. Eu gosto Também da feirinha de gostoso. BH, é muito Mas bacana. passear é bom em qualquer lugar, né? É verdade. Passear ajuda muito, inclusive no bem-estar do físico, porque é através do que você promove de melhoria, de tranquilidade, rejuvenescimento, uma série de coisas através do psíquico, fatalmente isso vai ser refletido no corpo. Helenise, quem é Deus para você? Tudo. Tudo que eu olho, uma planta, um animal, a máquina que é o ser humano, esse funcionamento que a gente é tão perfeito. O dia que eu olho pro céu e não tem nenhuma nuvem no céu, tá aquele céu azul. Ou quando eu preparo uma refeição maravilhosa e eu olho ali e falo, nossa, Deus criou isso. Caramba, É que tudo. bacana. Ser nutricionista é? Cara, ser nutricionista é o que eu vim fazer nesse mundo aqui, Que bacana. tá? Qual o papel da família na vida da Helenise? Família é muito importante, é a base, né, que a gente tem. E ter estado no Pô de Café podcast foi? Adorei, foi sensacional. Foi tranquilo? Tranquilo. Espero que tenha gostado. Eu tenho certeza que você em casa gostou também. Ah, tá acabando, tá? Mas fatalmente ela vai voltar. É um assunto inesgotável. Daqui a pouco a Sim. gente traz a Helenise de volta no Pô de Café podcast com outros temas, com outras perguntas, com outra participação. Helenise, muito obrigado. Sucesso no seu trabalho. Quer deixar algum contato para quem quiser agendar consulta, alguma coisa? Porque é utilidade pública, é prestação de serviço. As pessoas precisam ir nutricionista, gente. Olha aqui uma de peso. Eu que agradeço pela oportunidade. Quem quiser marcar consulta, né, pode acessar lá o meu Instagram, lá tem o WhatsApp, né, que a gente vai atender todo mundo. O meu Instagram é @helenise, B de bola, Pellegrini. Então, pode me encontrar por lá. Gente, muitíssimo obrigado. Hoje, diferente de todos os demais dias, porque estamos encerrando o Pô de Café Podcast. Daqui a pouquinho tem mais um Pô de Café Podcast. Meu Deus, Roger Campos vai ficar sem voz, mas é o que eu amo fazer e faço com muito amor e com muito carinho. Aquela mensagem que eu falo sempre, já ouviu ontem, vai ouvir agora, daqui a pouco vai ouvir de novo, no final do próximo programa. Tá a fim de vencer na vida? Fácil, simples. Duas coisas, duas receitas básicas, já que eu tenho uma nutricionista aqui. Receita da vida, ela é simples demais, a gente é que complica. A primeira coisa, acreditar em você, no seu potencial, você como imagem e semelhança do próprio Cristo. Desacomode, tire o bumbum do sofá, corra atrás do seu sonho, mostre o dom que ele te deu, mostre a sua capacidade, acredite em você, porque do céu só cai chuva. Se você esperar o milagre de braço cruzado, ele não vai acontecer. Mas além de acreditar em você, acredite em Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Porque Ele vai mudar a sua vida desde que você o aceite como Deus. Obrigado, gente. Boa semana. Daqui a pouquinho tem mais um Pô de Café Podcast. Fique com Deus. Nos vemos em breve. Helenise, obrigado de novo. Tchau, gente. Valeu.